Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Vocês já ouviram falar na epidemia da dança de 1518? Você sabia que essa epidemia fez com que as pessoas dançassem até morrer? Pois é, tá aqui, ó. Isso aqui é uma imagem da tal, uma gravura de Hendrik Hondius, que retrata as pessoas afetadas pela epidemia. A gravura foi baseada no desenho de Peter Bruegel. Interessante, né? Vou contar para vocês. A praga ou a epidemia da dança de 1518 foi um caso de coreomancia ou coreomania, ou seja, a pessoa não conseguia parar de dançar. Essa dança durou de julho a setembro de 1518. Não há dados corretos, mas estima-se que entre 50 a 400 pessoas começaram a dançar sem parar ao longo desse tempo. Ocorreu em Estrasburgo, que fica no leste da França, e na Itália, em Roma. Tudo começou em julho, quando uma mulher começou a dançar em uma rua de Estrasburgo. Existem documentos históricos que incluem notas médicas, sermões da catedral, crônicas locais e regionais e notas emitidas pelo Conselho da cidade de Estrasburgo que atestam esse ocorrido, que descrevem as pessoas dançando sem motivo. Ou seja, depois que aquela mulher começou a dançar, 400 pessoas começaram a fazer a mesma coisa. O fenômeno durou tanto tempo que o juiz da Suprema Corte da cidade de Estrasburgo e o bispo foram chamados para convencer médicos e hospitais para que internassem aquelas pessoas. Os dançarinos não paravam e seguiam contagiando outras pessoas de outras cidades. Na época, acreditaram que era por causa de uma possessão demoníaca. Outros, que a primeira mulher dançante, ela teria sido mordida pela serpente do Éden, que era a própria Lilith, e isso fez com que ela dançasse, e conforme ela ia tocando pessoas para pedir ajuda, ela ia contaminando as pessoas. A coisa mais maluca é que as pessoas que dançavam, elas só se acalmavam quando elas ouviam uma música específica, que era Mozart. Alguns acreditam que a dança pode ter sido provocada por uma intoxicação alimentar causada por produtos químicos ou psicoativos de um fungo que cresce em alguns grãos, como centeio, que a gente usa para assar o pão. Esse centeio é o pão, né? Às vezes tem aquele fungo verde que dá no pão. Esse produto psicoativo desse fungo, ele é chamado de ergotamina. Sabe aquela coisinha verde que fica no pão? É chamado de ergotamina. E ele está relacionado com uma droga chamada dietilamida, do ácido lisérgico, que é o LSD-25. E é essa substância, a partir do qual o LSD-25 ele foi sintetizado. Curioso, né? Esse mesmo fungo foi achado também, sabe aonde? Lá em Salem, onde as bruxas foram mortas em Salem. Alguns estudos atuais dizem que não, que ninguém que tivesse consumido tal LSD ou aquele fungo do pão teria dançado semanas, meses, a ponto de morrerem de esgotamento. A questão é que esse surto da dança ocorreu ao longo dos rios Reno e Mosela, com climas e culturas bastante diferentes. Na verdade, são rios que estão lá na Europa, tá? Ainda existem controvérsias se as pessoas dançaram até a morte ou não. Por quê? Porque nesse tempo também estava tendo a peste negra, que matava 15 pessoas por dia nessas cidades. Hoje não se pode afirmar, então, se as pessoas morriam de exaustão ou se era por causa da peste. O que se tem certeza absoluta é que ocorreu um comportamento estranhíssimo que se espalhou rápido num padrão epidêmico, como se fosse uma gripe. Muito doido, né? Esse tipo de comportamento pode ter sido causado por níveis elevados de estresse
causado por anos de trabalho árduo que o povo daquela região estava sofrendo, já que naquela época havia muita fome e doenças, e tudo era movido por fé e por religião. 7 outros casos da peste dançante também foram relatados na era medieval. Essa doença psicogênica pode ter criado uma choreia, que é uma palavra que vem do grego e significa dançar, ou seja, uma situação onde os movimentos não são intencionais. Só para você saber, as danças em homenagem a São Vito e São João são chamados de choreias, as pessoas começam a dançar sem parar. Outros dizem que essas pessoas não dançavam, que essas 400 pessoas eram epiléticas. Eu não acredito. Meu ponto de vista. Eu acho que essa primeira pessoa deveria ser alguma coisa como se fosse uma pessoa religiosa. É a mesma coisa que acontece muito em templos evangélicos. Sabe quando vem o pastor, ela toca uma pessoa, ela começa a rodopiar, ou ela começa a ficar para cima, para baixo, para cima, para baixo. Aí ele vai tocando. Acontece muito em templos hindus, em assembleias religiosas, evangélicas, em templos de Umbanda, a Mãe de Santo vai tocando e uma vai girando, girando, girando. Eu acho que essa primeira mulher, ela poderia ter alguma coisa religiosa e conforme ela ia tocando com o poder supra-religioso, ela ia com algum tipo de oração, algum tipo de encantamento, oração, ou rodopiando, alguma coisa assim, aquelas pessoas iam se contaminando com alguma coisa de apelo religioso e aquilo foi contaminando, 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 mas provavelmente, no meu ponto de vista como estudiosa, eu acho que tinha ali inserido algum movimento, alguma proposta de fé ou de canto religioso que fazia com que as pessoas iam agregando valor e conteúdos religiosos, né? Porque não faz sentido dizer que 400 pessoas eram epiléticas se contorcendo ou movimentando no chão, não faz sentido. Ou por que elas se acalmavam só tocando Mozart? Também é muito estranho. E essas pessoas foram levadas para hospitais para tentar acalmar. Agora, o curioso também é a história do fungo que cresce no pão. Isso pode fazer sentido, né? Porque alguns movimentos religiosos eles usam esse tipo de esse conteúdo alucinógeno. Isso eu acredito que pudesse ter alguma coisa, talvez parecida com LSD, né? Assim como grupos religiosos usam algumas coisas condensadas para te levar ao êxtase, e um foi passando para outro, a ponto de uma cidade como Estrasburgo ter essa contaminação e uma cidade também em Roma. Eu acredito que houve alguma coisa de algum, né, como se fosse não ayahuasca, mas talvez um LSD através do fungo, alguma comida, algum panelão, alguma sopa que ela pode ter dado, e isso provocou esse êxtase, e as pessoas consumindo tal pão, não é? Isso faz mais sentido. Alguma coisa com religião e o consumo do tal pão com tal fungo que tinha o tal conteúdo do LSD. Provavelmente foi isso. Mas é muito interessante, né? Tanta coisa que a gente quer. Eu, como pesquisadora, como escritora, eu já fico, meu Deus, eu quero ir para lá, para ir nos arquivos. Eu lembro quando eu li uma matéria indo para a Colômbia, que a independência tinha sido feita por uma mulher, que não foi Dom Pedro, que ele só deu os proclames, que quem tinha feito quem arquitetou a independência tinha sido a Leopoldina. Gente, eu fiquei louca. Comecei a pesquisar e escrevi o livro Imperatriz Leopoldina, o Anjo da Independência do Brasil. Esse tipo de estudo me fascina, minha vontade de ir para lá para poder pesquisar um pouco mais. Então, eu quis trazer essa curiosidade para vocês, tá bom? Então, tá aqui a história, essa gravura que retrata 400 pessoas que começaram a dançar, segundo as histórias, até a morte, tá bom? Namastê, gratidão. Vou ficando por aqui por um dia com muita dança, mas sem morrer. Namastê.